nós temos o caso C e D, um fator quantitativo, outro qualitativo. Caso C sem interação, caso D com interação. Quando não tem interação, a análise dos fatores individuais, né? Fator A, teste de médias, porque é qualitativo. Fator D, análise de regressão, porque ele é quantitativo. Quando não tem interação. Já quando tem interação, tem que fazer a mesma coisa que o caso B, que é desdobramento da interação. Como que é o desdobramento da interação quando tem um fator quantitativo? Análise de regressão do fator quantitativo dentro de cada um dos níveis do fator qualitativo, certo? E aí nós vamos continuar hoje no caso D. Como que a gente procede quando tem interação significativa e um dos fatores é quantitativo, que é justamente o desdobramento da interação. Então, aqui já começa a aparecer casos, né, mais específicos e que a gente tem que começar a se atentar, né, se ater aí a detalhes bem específicos, né, que é esse caso aqui, é um caso bem típico de análise na nossa área, de ocorrer interação entre fatores e um dos fatores ser quantitativo. Então, a gente vai fazer o desdobramento da interação. E sempre que a gente tem um dos fatores quantitativo e o outro é qualitativo e tem interação significativa, a recomendação é que a análise seja feita nesse sentido de desdobramento do fator quantitativo dentro de cada um dos níveis do fator qualitativo. Diferente do caso B. O caso B, o desdobramento da interação, quando os dois fatores são qualitativos, pode ser tanto do fator A dentro de cada um dos níveis do fator D, quanto comparar os níveis do fator D dentro de cada um dos níveis do fator A. Eu posso fazer A para cada um dos... comparar as médias de A para cada um dos níveis do D, ou comparar os níveis de D para cada um dos níveis do fator A. Então, a gente pode fazer o desdobramento nos dois sentidos. E aí surgem, né, no caso B, e nesse caso de fazer desdobramento nos dois sentidos, aquelas tabelas de médias lá, com comparação de médias com letras maiúsculas e com letras minúsculas, com maiúsculas no sentido das colunas, minúsculas no sentido das linhas, que está fazendo justamente isso, né? Comparar A dentro de D e D dentro de A. Já quando a gente tem um dos fatores quantitativo, o sentido, né, o direcionamento do desdobramento, é mais recomendado se fazer a análise de regressão do fator quantitativo dentro de cada um dos níveis do fator qualitativo. E não o contrário, comparar as médias de A para cada um dos níveis do fator D. Tranquilo? Eu quero mostrar os gráficos. Aqui nós vimos um exemplo do caso C, que eu mostrei para vocês, né? E nós discutimos que não tem interação, então vai ter uma análise de regressão que vai ser válida, que é o que nós vimos na aula passada, para as duas situações, né? Os dois níveis, ou 3 níveis, quantos níveis for do fator qualitativo. Já no caso D, nós precisamos fazer o desdobramento da interação, ou seja, nós vamos fazer um cálculo de regressão para cada um dos níveis do fator qualitativo. No caso aqui, o fator qualitativo é tipo de solo, né, arenoso ou argiloso. Então, para cada um desses tipos de solo, que é o fator qualitativo, eu vou ter uma análise de regressão do fator quantitativo, que são as doses de fósforo, certo? E aqui tem mais de uma porque tem primeiro corte, segundo corte aí do capim, né? Então, no primeiro corte, deu as duas curvas do de segundo grau. Já no segundo corte aqui, na figura B, nós temos uma das equações de segundo grau, no outro de primeiro grau, né, linear. Então, é esse caso que nós vamos analisar na aula de hoje, certo? Basicamente, a análise de variância, né, ela é a mesma que nós já vimos na aula passada, na aula retrasada, na outra aula, porque não muda nada de um experimento para outro, né? A análise continua sendo a mesma, independente do fator é qualitativo, se é quantitativo. A análise de variância se procede da mesma forma. O que a gente tem que estar atento é o delineamento, se foi blocos ao acaso, se foi quadrado latino. Então, quanto à análise em si, a análise de variância não tem alteração, né? Então, se for DIC, eu vou utilizar essas equações, não tem efeito de bloco, se for blocos ao acaso, vai ser essas equações que a gente já está acostumado. O que vai modificar de um caso para o outro é justamente a análise complementar.
E aqui começa, né, para esse caso em especial, é um caso que precisa de muita atenção mesmo, porque a gente vai estar fazendo a análise de regressão para cada um dos níveis do fator qualitativo. Então, esse caso aqui, vocês precisam realmente prestar muita atenção, né, e se ater aos detalhes aí, que eu vou tentar chamar atenção para vocês aqui durante a aula. Então, desdobramento do fator D, que é o fator quantitativo, dentro de cada um dos níveis do fator A. Para nós imaginar uma situação, né, que eu já comentei lá na nossa primeira aula de experimentos fatoriais, imaginar que nós estamos comparando aí diferentes cultivares de soja, como sendo um fator qualitativo, e diferentes doses de adubação. Dose de adubação, sei lá, 0, 50, 100, 150, 200. Então, tenho 5 doses de adubação e, digamos, 3 cultivares. Então, para tendo interação, né, fiz análise de variância, verifiquei que a interação é significativa. Interação aqui deu significativo, né, F calculado, marco tabelado. Tem que fazer o desdobramento da interação. Quando um dos fatores é quantitativo, como nesse exemplo aí, doses de adubação de cultivares, com interação significativa, eu vou fazer para cada uma das cultivares uma análise de regressão. Porque o fato da interação ser significativa significa que o comportamento da nossa variável resposta, por exemplo, produtividade, ele é diferenciado em cada uma das cultivares. Então, eu não posso ter uma recomendação geral de adubação válida para as 3 cultivares, porque não é a mesma. Para cultivar 1 vai ser uma adubação recomendada, para cultivar 2 outra adubação, para 3 outra adubação, certo? É isso que a interação nos está informando. Então, eu preciso fazer individual para cada cultivar uma análise de regressão, encontrar qual é a melhor adubação para A, qual é a melhor para B, qual é a melhor para C, e é justamente isso. Então, a gente faz o desdobramento nesse sentido. Por que o contrário não faz muito sentido, né? Fazer o desdobramento de A dentro de D, como nesse exemplo aí. Se eu tenho para cultivar A, não faz muito sentido eu comparar as médias das cultivares para cada uma das doses utilizadas. Para a dose 0 de adubação, né? Qual que é a melhor cultivar? Para a dose 50, qual que é a melhor cultivar? Para a dose 100, qual é a melhor cultivar? Para 150, não faz muito sentido prático, porque o que a gente quer é ajustar, na maioria das vezes, é ajustar a dose. Eu não estou procurando qual é a melhor cultivar para cada uma das doses, porque a dose é mais fácil de ser ajustada, né, do ponto de vista prático nosso, em função da cultivar. E não escolher a cultivar em função da dosagem de adubo que eu vou utilizar, se é 50, se é 100, enfim. Em algumas situações pode ser que isso seja interessante. Na nossa situação, né, na maioria da bibliografia que recomenda o desdobramento do fator quantitativo dentro dos níveis do fator qualitativo, certo? Então faz mais sentido, é mais prático e nos traz uma resposta mais otimizada para o problema, certo? Bom, então como que a gente faz? A gente começa um por um, né? O primeiro nível do fator A, exemplo, né, para a primeira cultivar, vou fazer uma análise de regressão para essa cultivar. Como que eu faço? Aí já começam os problemas, né? Eu tenho que calcular uma soma de quadrado exclusiva para essa cultivar. Uma soma de quadrado do fator quantitativo exclusiva para essa cultivar. Que eu tenho a soma de quadrado de D, que é o fator quantitativo. Mas eu preciso uma soma de quadrado do fator D exclusivo para o nível 1 do fator A, para a primeira cultivar. Então, já tem que começar calculando uma soma de quadrado de D exclusiva para o A, diferente das outras análises. Então, aqui, como que calcula essa soma de quadrado de D para o nível 1 do fator A, né? Eu coloquei em vermelho ali para chamar a atenção. Eu vou pegar o Y1 J ponto. Nossa senhora, agora misturou número, ponto e letra, tudo no mesmo. E aí cresce aquilo que eu comecei lá no início da disciplina, na nossa primeira aula, ou segunda, falando. É importante entender a simbologia utilizada na disciplina.
a notação, né? O que é o índice aparecendo, o que é o ponto no lugar do índice, o que é o número no lugar do índice. Aqui está a prova de que realmente é importante. O que é o Y1? 1 está no lugar de qual índice? Do índice I. O I se refere a qual fator? Ao fator A. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu vou pegar exclusivamente para o nível 1 do fator A, primeira cultivar. Vou fazer o que com esses valores, né, do nível 1 do fator A? Eu vou pegar para cada um dos J, ou seja, para cada um dos níveis do fator D, pegar os valores, né? Cada um dos níveis do fator D, e o ponto no lugar do K. O que significa o ponto no lugar do K? Todas as repetições. Então, eu vou pegar o somatório, né? O ponto significa somatório de todos os elementos daquele índice. Então, o índice é o K, é as repetições. Então, eu vou pegar o somatório de todas as repetições para cada um dos níveis do fator D, então, para cada um dos J, né? Exclusivamente para o nível 1 do fator A. Então, aqui está o máximo de abordagem aí quanto à simbologia, necessidade de interpretar. Então, precisa realmente, se até esse momento da disciplina, algum de vocês está com dificuldade em entender a simbologia, volta tudo, né, lá no início da disciplina, começa a entender a parte que a gente fala de simbologia, nos slides, nos textos, e recapitula isso aí nos vídeos, quando eu estou explicando, porque agora não dá mais para não entender, né? Precisa, e agora chegou no nível máximo de complexidade da entendimento da simbologia. Não é difícil, né? Se você vem entendendo isso no decorrer da disciplina, tá tranquilo, né? Então, beleza. Nós já vamos ver no exemplo prático, né, como que faz isso, vai ficar mais claro se alguém ainda está com um pouco de dúvida. Vou fazer o que com esses valores, né, para todas as repetições, somatório de todas as repetições, para cada um dos níveis do fator D, exclusivamente para o primeiro nível do fator A. Vou elevar ao quadrado e somar. Mesma coisa que a gente está acostumado, eleva ao quadrado cada um dos valores, soma e divide por K, divide pelo número de repetições. Menos um fator de correção especial aqui, né, para essa situação, que é o Y1, que agora a gente está tratando só do nível 1, ó, primeiro nível do fator A, certo? Então, vou pegar o Y1, ponto, ou seja, vou somar todas as repetições para todos os níveis do fator D, exclusivamente para o nível 1 do fator A, certo? Vou fazer o que com esses valores? Elevar ao quadrado, na soma desses valores, né? Ponto. Vou pegar a soma desses valores, elevar ao quadrado e dividir por JK. Então, aplicando essa equação, eu vou ter uma soma de quadrado de D exclusiva para o primeiro nível do fator A. E é em cima dessa soma de quadrado de D barra A1 que eu vou fazer a análise de regressão. Ou seja, eu vou desdobrar essa soma de quadrados que eu encontrei aqui em 4 partes. Regressão linear, quadrática, cúbica e desvios. Tranquilo? Mesma coisa. Aí, resolvido isso, né, a lógica segue a mesma. Então, como que é a soma de quadrado da regressão linear? Tem os seus detalhezinhos também a cuidar. Vou pegar lá o somatório, né, do CJ ponto, que é os nossos coeficientes polinômios ortogonais, vezes o Y1 J ponto. Então, essa somatória aqui vai estar lá na tabela auxiliar. Hoje tem que montar a tabela auxiliar? Tem. Quantas? Uma para cada um dos níveis do fator A. Então, se eu vou fazer regressão para o nível 1 do fator A, uma tabela auxiliar. Regressão para o nível 2 do fator A, outra tabela auxiliar. Nível 3, outro. Quantos níveis tiver o fator A? Se eu tiver 10 cultivares lá e doses, eu vou ter que fazer 10 regressões. Esse é o tipo de exemplo que cai na prova. Não, estou brincando. Não cai com tanta regressão assim. Não, a nossa prova ia ter que durar 12 horas, 18 horas. Ia ser tipo maratona da prova de experimentação. E aí eu vou pegar lá na tabela auxiliar esse valor, né, que você sabe que já vai estar calculadinho, somadinho lá no final da tabela, elevar ao quadrado, dividir por K vezes somatório desse J1 ao quadrado. Esse aqui é o K tabelado. E aí o detalhe que chama a atenção, né, que é o Y1 ponto, isso vai se repetir, só vai mudar o coeficiente, né? A regressão quadrática é o coeficiente 2, né, CJ2. Para a regressão cúbica, o CJ3. Os demais aí
a lógica segue a mesma. E desvios por diferença. Só que a diferença agora é em relação a essa soma de quadrado de D exclusiva do fator, do nível 1 do fator A. Então, vai pegar a soma de quadrado de D barra A1, né? Essa soma de quadrado de D para essa cultivar, para esse nível do fator A, menos as 3 regressões linear, quadrática e cúbica. Depois, modelo geral, mesma forma que nós estamos aprendendo, né? Média, e aqui tem uma média especial, né? Y barra 1 ponto. Que média é essa? É a média da cultivar 1, do primeiro nível do fator A, porque a nossa regressão é exclusiva para esse nível desse fator. Então, vou pegar a média desse nível desse fator que nós estamos comparando, tranquilo? Então, é y barra 1 ponto, é a média do primeiro nível do fator A. Mais B1, M1, P1, B2, M2, P2, B3, M3, P3, e assim sucessivamente. B1, qual que é a equação? É essa aqui. Y1, J ponto. Né? Multiplicado pelo coeficiente, somatório, isso vai estar lá na tabela auxiliar. E você sabe que essa equação aqui, do B1, B2, B3, elas são muito semelhantes às equações da soma de quadrados, da regressão linear, da regressão quadrática, da cúbica, com a única diferença que o numerador não está ao quadrado. Se vocês observarem as equações, B1, B2, B3 são semelhantes, né, com exceção do quadrado no numerador, a regressão linear, quadrática e cúbica, nessa sequência, como das outras vezes. P1, mesma coisa, x, P2, x ao quadrado menos j ao quadrado menos 1 dividido por 12, P3, x ao cubo menos x, vezes 3j ao quadrado menos 7 dividido por 20. Então, mesmas equações, né? Depois faz a despadronização, o valor de x menos a média das doses, média do fator quantitativo, dividido pela amplitude entre os níveis do fator quantitativo. Bom, vamos a um exemplo para ficar mais ilustrativo. Seja os resultados de produtividade de soja em sacos por hectare de um experimento bifatorial 2 por 5, ou seja, 2 níveis do fator A, 5 níveis do fator D. Então, se tiver interação, né, e aqui um dos fatores é quantitativo, que é o segundo, então são 5 níveis do fator quantitativo e 2 níveis do fator qualitativo. Então, se tiver interação, eu vou ter que fazer 2 regressões, uma para cada um dos níveis. Delineamento blocos ao acaso, 4 repetições. Os níveis do fator A são 2 cultivares de soja e os níveis do fator D, 5 doses de adubo. Então, 10, 30, 50, 70 e 90 quilos de adubo por hectare. Então, eu vou fazer, se tiver interação, e nesse exemplo vai ter, uma regressão para cada uma das cultivares. Modelo matemático é B fatorial para blocos, né? Um fatorial do tipo fatorial simples. Por enquanto, são os fatoriais simples. Semana que vem, nós já começamos os casos especiais. Aí já começa a complicar um pouco. Por enquanto, está só nos fáceis. Semana que vem, a gente começa a crescer aí as possibilidades. Muito bem. Tiraram os dados do problema, 2 níveis do fator A, 5 níveis do fator D, 4 blocos. Aqui é a nossa tabela de dados, né? Primeiro tratamento A1D1, primeira cultivar com a dose 10, né? Primeiro bloco produziu 35 sacos por hectare, segundo bloco 38, 41, 36, somatório desse tratamento 150, e assim sucessivamente. Somatório dos blocos, que é o y.k, somatório dos tratamentos, que é o yij ponto, somatório geral do experimento, y ponto. E assim, montamos a tabela 2, tabela com os totais dos tratamentos e totais dos níveis dos fatores. E vai dar o subsídio aí para nós encontrar a soma de quadrados dos fatores individuais. Tabela 3, tabela de médias, que nada mais é do que a média, né, calculando a média dos valores, né, da tabela 2. Então, dividindo pelo número de repetições, vamos chegar a esses valores aí. Fazendo a média desses valores, vai ter a média dos níveis dos fatores. As somas de quadrados, mesma coisa, não muda nada, né, em relação às aulas anteriores. Chegamos no nosso quadro de análise de variância.
Então, tínhamos lá 2 níveis do fator A. Então, grau de liberdade 1. 5 níveis do fator D, grau de liberdade 4. 4 blocos, grau de liberdade 3. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, menos 1, 39. Então, o grau de liberdade está certinho. 39 menos 3, menos 1, menos 4, sobra 27 para o erro. Calculou a soma de quadrados, deu interação significativa, vejam, F calculado 34,15, tabelado 2,73. Então, tem interação significativa. Então, veja, como a interação AD foi significativa, sendo o fator A qualitativo, as cultivares, e o fator D quantitativo, as doses, interpretamos o fator D, que são as doses, por meio de regressão, dentro de cada nível do fator A, que são as cultivares. Então, aqui é o que nós temos que fazer de análise de procedimento complementar. E vejam que eu nem comentei aqui se o fator A é significativo, se não é, se deixa de ser, porque não vem ao caso, né? Essa significância aqui do fator A e fator D, exclusivo, né? Fator principal, não vem ao caso, do ponto de vista prático, não tem valor estatístico. O que tem valor estatístico para nós é a interação. Se a interação é significativa, o procedimento é esse. Independente se fator A foi significativo, se não foi, né? O que importa é a interação nesse momento. Muito bem. E aí nós temos que se ater aos detalhes agora. Análise complementar para desdobramento desse fator quantitativo em cada um dos níveis do qualitativo. Começar com o primeiro nível, né? Nível 1 do fator A. Então, eu vou fazer a regressão do D dentro do nível 1 do fator A. Então, a gente denota assim, D barra A1. Vou fazer a regressão do D dentro do nível 1 do fator A. E aí eu tenho que montar a tabela auxiliar. E aqui, muita atenção, porque aqui na tabela auxiliar eu tenho os níveis do fator quantitativo, as doses que foram utilizadas, né, o valor X utilizado na pesquisa, né, as doses de adubação. E aqui eu vou precisar do Y1J ponto. E eu tenho que buscar lá na minha tabela 2 quem é o Y1J ponto. Voltando lá na tabela 2. Tabela 2 eu tenho YIJ ponto, são esses valores. Aqui eu tenho Y.J ponto. Aqui eu tenho YI ponto ponto. Então, se você olhar assim, aonde que está o Y1? O 1 está no lugar do I, se refere ao nível 1 do fator A, certo? Então, se é 1, é essa coluna aqui. Então, Y1J ponto nada mais é do que esses valores aqui. Então, são a soma das repetições de cada um dos níveis do fator D, exclusivamente para o nível 1 do fator A, certo? Então, são essa coluna aqui. Então, quando a gente tem interação significativa, eu vou fazer regressão para esses valores, né? Utilizando esses valores. Depois, para a segunda cultivar, eu vou fazer utilizando esses valores. Diferente da aula passada, que nós vimos no caso que não tem interação, que a gente fazia a regressão com esses valores aqui. Por quê? Como não tem interação significativa, no caso C, né? A regressão vale para as duas cultivares, nesse exemplo aqui, né? Então, eu já pego o somatório dos dois e vou calcular a regressão que vale para as duas, certo? Já aqui, não. Aqui é uma regressão para o fator A, outra regressão para o fator D. Tranquilo? Então, eu vou utilizar para regressão do nível 1 regressão do fator D para o nível 1 do fator A, eu vou pegar esses valores. Depois, quando eu for fazer para a segunda cultivar, eu vou pegar esses valores. Tranquilo? Então, tá aí, 150, 175, 216, 178, 136. Somatório disso, 855. Vou lá na tabela dos coeficientes polinômios ortogonais para 5 tratamentos, né, que é, entre aspas, tratamentos. Aqui são 5 níveis do fator D, que é o fator que nós estamos calculando a regressão. Para 5 níveis, os coeficientes são esses, os valores de K são esses, os valores de M são esses. E aí eu faço a multiplicação do nosso Y1J ponto por cada um dos coeficientes, vai dar esses valores, faço somatório, deu menos 25, o CJ2 menos 213, o CJ3 menos 20.
Tranquilo? E aí nós vamos aos cálculos da soma de quadrados. Começando por aquele detalhe, né, especial que eu comentei para vocês, que nós vamos ter que calcular uma soma de quadrado exclusiva, soma de quadrado do fator D exclusiva para o nível 1 do fator A. E depois uma exclusiva para o nível 2 do fator A. E quantos níveis tiver o fator A, nós vamos ter que calcular essa soma de quadrado. Então a gente vai ter que buscar em algum lugar, né, em alguma tabela, o y1j ponto. Não, nós já vimos, né, se o y1j ponto aqui, né? O j ponto são esses valores aqui. 150, 175, 216, 178, 136. Então, só pegar na tabela auxiliar esses valores. O que eu vou fazer com eles? Elevar ao quadrado, somar. Tranquilo. 150 ao quadrado, mais 175 ao quadrado, mais 216 ao quadrado, mais 178 ao quadrado, mais 136 ao quadrado. Isso aí. O que eu vou fazer com esse somatório? Dividir por K. Então, K é o número de repetições, o número de blocos, são 4. Menos esse fator de correção especial aqui. Quem é y1 ponto. Bom, vamos pensar. A única diferença que tem do y1 ponto para esse y1 j ponto é o j, né? O que aconteceu com o j daqui para cá? Eu tenho um ponto no lugar dele, que significa que eu vou somar todos eles, certo? Se vocês observarem aqui, ó, já está somado. 150 mais 175 mais 216 mais 178 mais 136, 855. Então, esse valor aqui é o y1 ponto. Por quê? Eu fiz o somatório de todos os níveis do fator D e todas as repetições exclusivamente para o nível 1 do fator A. Então, está aqui, 855. É esse valor aqui que eu vou elevar ao quadrado e dividir por JK. É o nosso fator de correção especial para o nível 1 do fator A. E aí, a partir daí, é só seguir a mesma sequência que a gente já está acostumado, né? Soma de quadrado da regressão, linear, da quadrática, da cúbica. Vai pegar os valores da tabela auxiliar, né? Somatório de CJ1 vezes Y1J ponto ao quadrado. É justamente isso aqui, ó. CJ1, Y1J ponto. Já está somado aqui, né? Na tabela auxiliar, menos 25. Então, vai pegar o menos 25, elevar ao quadrado, dividir por K, K é o número de repetições, que é 4, vezes somatório de CJ1 ao quadrado. Esse somatório de CJ1 ao quadrado, CJ1 está aqui, somatório ao quadrado deles é menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. E esse valor desse somatório ao quadrado já é o valor K. Esse K tabelado aqui já é esse somatório ao quadrado do CJ1, do CJ2, do CJ3. Por que a gente não coloca K ao quadrado na fórmula? Eu já expliquei, para não confundir com esse K do número de repetições. Então, a gente coloca assim para evitar confusão. Feito isso para o CJ1, vai fazer para o CJ2, encontrar a soma de quadrado da regressão quadrática, que vai ser utilizando aqui o menos 213, né? No numerador, ao quadrado, dividido por K vezes o K tabelado, que é 14 nesse caso. Para a cúbica, a mesma coisa, vai pegar o menos 20 ao quadrado dividido por K vezes K. K é 4 vezes 10, que é o K da tabela, que é o denominador aqui. E o desvios por diferença. Esse aqui, menos esse, vai dar o desvio. Soma de quadrado de desvio. Então, a nossa tabela resumida, né, a nossa tabela de análise de variância, ou podemos chamar de quadro de análise de variância também. Nós temos aí os blocos que eu copiei de lá, nem precisaria, porque não vai utilizar. Fator D, exclusivo para o nível 1 do fator A, tem os mesmos 4 graus de liberdade, tem 5 níveis, né? Já essa soma de quadrado aqui, é essa exclusiva que nós calculamos aqui, ó. É essa aqui. Resultado desse cálculo, 939. Se vocês observarem lá na análise de variância geral, onde é que está a análise de variância geral? Aqui. A soma de quadrado de D geral, né, é 1791,6. Agora, a soma de quadrado de D exclusiva para... Passei. Soma de quadrado de D exclusiva para o nível 1 do fator A é 939. Tranquilo? E esses 939, que eu vou dividir em 4 partes, que é a regressão linear, quadrática, cúbica e desvios.
que aplicando essas equações aqui da forma que nós comentamos anteriormente, vamos encontrar esses valores. Para linear 15,6, para quadrática 810,1, para cúbica 10 e para o desvio 103. E aí o restante é igual, né, a metodologia que a gente está utilizando aí desde o início do semestre. E aí nós vamos verificar que desvios foi significativo, ou seja, um quarto grau, né, só tem um grau de liberdade, seria significativo. Como não tem aplicação prática, né, um resultado de quarto grau seria uma equação que sobe, desce de novo. Não tem como explicar biologicamente um fenômeno desse tipo. Já a regressão cúbica, ela não foi significativa, e a quadrática foi. A quadrática já é uma curva esperada para fenômenos de adubação, né? À medida que você vai aumentando a adubação, aumentando a resposta, chega um ponto que começa a diminuir. Então, uma quadrática é esperado biologicamente. Então, a quadrática é significativa, então vamos ajustar a quadrática. E aí o modelo geral vai ser y igual a média de quem? Exclusiva para nível 1 do fator A. Mais B1, M1, P1, mais P2, M2, P2. E aí encontra esses valores de média. Como que eu vou encontrar esse valor de média? Não, basta pegar o y1, ponto, e dividir pelo número de repetições, certo? Então, nós vamos ter essa média aí. E os valores de B1 e B2? Basta pegar as equações da soma de quadrados, né? Tirar o quadrado do numerador da linear da quadrática. Vamos encontrar os valores de B1 e B2, que são essas equações. P1 é x, P2 x ao quadrado, né? P2 x ao quadrado menos j ao quadrado menos 1, dividido por 12. Para despadronização, essa forma que nós já estamos acostumados. E aqui a média y1, ponto. Essa média ela está lá na tabela 3. Se vocês voltarem lá na tabela 3, tabela de médias, né? Observem aqui, ó. Nível 1 do fator a média deu 42,75. Então, y1 ponto, né? Y barra 1 ponto é 42,75. Y barra 2 ponto é 51,55. Então, essa média está ali, ó, 42,75. Média de D dentro do nível 1 do fator A. Então, muito cuidado, pessoal. É muito comum de utilizar a média geral aqui, aí vai errar toda a equação e daí para frente. Já o B1, com esses valores, deu menos 0,625, B2 deu menos 3,80. Vejam que eu utilizo aí bastante casos decimais para evitar esses erros cumulativos, né? Se eu abrevio aqui, arredondo aqui para menos 3,8, esse erro do B2 aqui entra na equação e aí vai crescendo, né? Quando vê, chega numa equação muito distante do correto, né? Então, utilizem aí bastante casos decimais, né? Certo? 4, 6, 8, depende muito do valor, né? Aqui, 3,8, usasse, sei lá, 4 casos já teria uma precisão boa, né? Às vezes é menos 0,0002, 3, 7, 9, 4. Aí quando é um número muito pequeno, né? Se você considerar poucos números significativos, o teu arredondamento também perde a precisão, né? Então tem que considerar isso também. P1x, P2x ao quadrado, menos j ao quadrado, j é o número de níveis que tem um fator d, menos 1 dividido por 12, esse 12 é da equação, faz a simplificação matemática, x ao quadrado menos 2. M1 e M2 é 1, lá na tabela dos coeficientes dos polinômios, né? E aí faz substituições, né, de média, P1, B2, P1, P2, M1, M2, as substituições, as simplificações matemáticas, chegou na equação padronizada, faz a despadronização em função dos valores de médias das doses, que é 50, a amplitude entre as doses, que é 20, aonde tem x nessa equação, substitui por x menos 50 dividido por 20, faz toda a simplificação matemática, vai chegar na equação que nós precisamos, que é a equação que contém os nossos parâmetros, né? Beta 0, 28,14, beta 1, 0,91, beta 2, menos 0,0095. E observe aqui o número de casos decimais, né, considerados para evitar prejuízo aí na precisão, visto que esse beta 2 aqui, principalmente, costuma ser um valor bastante pequeno, né?
0,00 alguma coisa. Então, preciso ter mais valores significativos. Aqui eu exagerei um pouco, né, no número de casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não precisa usar 13 casas, pode usar 12, 11. Feito isso, equação de segundo grau, coeficiente de determinação, soma de quadrado da regressão linear, mais quadrática, dividida por soma de quadrado de D exclusivo para o nível 1 do fator A. Então, mais uma vez aqui, chama a atenção, né? Que a soma de quadrado do fator quantitativo que está sendo utilizado é que ela é exclusiva para esse nível do fator A, né? Ou do 939 lá que nós calculamos. E aí dá 0,87, faz o ajustamento em função dos parâmetros, do número de níveis que tem, chegou ali 0,75, o coeficiente de determinação ajustado. Como é de segundo grau, dá para calcular a máxima eficiência técnica, menos beta 1, dividido por 2 vezes o beta 2. O beta 2 é negativo, né, menos 0,0095. O beta 1 é positivo, mas com o menos da fórmula fica negativo. Menos em cima com menos embaixo vai ficar positivo. 48,35 quilos de adubo. Então, essa é a dose recomendada para essa cultivar, 48, de ponto de máxima eficiência técnica. Se eu quero saber qual que é a estimativa de produtividade, né, com essa dose de adubação, basta substituir na equação anterior, nessa equação aqui, onde tem x, eu coloco lá os 48 quilos. Substituindo onde tem x por 48, né, vamos encontrar aí a estimativa de produção de 50,3828 quilos por hectare. Era para ser sacos isso aqui, não é? É, né? Sacos por hectare, não quilo por hectare. É, sacos por hectare. Isso. Então, essa recomendação aqui é de sacos por hectare. Aqui é quilos, quilos de adubo por hectare. Aqui é sacos por hectare. Só errei a unidade. E aqui o gráfico que distorceu aqui a hora que eu exportei para esse Google Apresentações aqui, ele zoou com o meu gráfico. É um gráfico de segundo grau, né? Não é uma reta como está aqui. É uma equação de segundo grau. Vou ajustar esse gráfico para atualizar os slides. É uma equação de segundo grau, que eu não sei porque a equação não está aqui. Está aqui a nossa equação. Ponto de máxima eficiência técnica é 48. Aqui está demonstrado aqui, né, nesse risquinho 48. E a produtividade máxima esperada com essa dose é em torno de 50 aí, né? Foi estimado em 50,38. E a equação é essa aqui. E o R2, 0,7589. Feito isso, chegamos no final da análise para a cultivar 1. Uma equação de segundo grau, a resposta, uma dose ótima e próxima a 48 quilos. Já para a segunda cultivar, eu tenho que fazer tudo de novo, né? Montar a tabela auxiliar. Vou buscar lá na tabela 2 os valores de Y2 J ponto. O que é o Y2 J ponto? Justamente aqueles valores lá que nós comentamos. Que é o somatório dos níveis, o somatório das repetições, para cada um dos níveis do fator D, exclusivamente para a segunda cultivar. Isso aqui está no slide 49. Nós vamos achar lá na tabela 2. Aqui, ó. Cultivar 2, A2, né, segundo nível do fator A. Somatório das repetições do nível 1 do fator D, nível 2 do fator D, nível 3, 4, 5. Então, esses valores aqui. 137, 169, 199. Vamos lá para o slide 49. Então, são esses valores aqui. Certo? Somatório deles, 1031. Esse somatório é o Y2 ponto. Certo? Nós vamos utilizar lá na soma de quadrado do D barra A2. Os coeficientes dos polinômios são os mesmos, porque é o mesmo número de níveis, né? Se vocês observarem essa tabela aqui, esses coeficientes aqui, esses valores de K e M, são os mesmos dessa tabela aqui. Os coeficientes são os mesmos, porque a tabela é a mesma, o número de níveis, né, são 5 também, os valores são os mesmos. O que vai mudar é essa coluna aqui, né?
Feito isso, multiplica, né, o y2j ponto pelos coeficientes, aí encontra esses valores, faz o somatório e dá cj1, y2j ponto, 366. Então, aqui cj1, aqui o cj2, aqui cj3. cj2, 30 e o cj3, menos 2. Tranquilo? E aqui nós temos que calcular a soma de quadrado de D exclusiva para essa segunda cultivar. Certo? Então, vou buscar o y2j ponto elevar ao quadrado e somar. y2j ponto são esses valores aqui. Cada um deles, elevar ao quadrado e somar. Vou colocar aqui, dividir por k, menos y2 ponto ponto. y2 ponto ponto é o somatório desses aqui, que é esse 1031 aqui. Certo? Então, esse 1031. Vou fazer o que com 1031? Elevar ao quadrado, dividir por jk. Então, está calculada a soma de quadrado de D exclusivamente para o nível 2 do fator A. E aí, a soma de quadrado é regressão linear, quadrática, cúbica, desvios, como nós vimos anteriormente, né? Utilizando os valores da tabela auxiliar, valores de K da tabela auxiliar. Vamos chegar nessa resumo, né, na tabela de análise de variância. Veja que aqui eu voltei só com o fator D exclusivo para o A2, né? Omiti o A1, como tinha calculado já. E esse valor de soma de quadrado de D exclusivo para o A2 deu 3.369. Isso aí em grau de liberdade 4, porque são 5 níveis, né? 5 valores de médias dos níveis do fator D. Regressão linear, quadrática, cúbica e desvios. E a mesma coisa, né? Ver a significância, desvios não foi, cúbica não foi, quadrática não foi, e a linear foi significativa. Então, a nossa equação a ser ajustada é linear. Qual que é a equação geral, né? Y barra 2 ponto ponto é a média da cultivar 2. Mais B1, M1, P1. Aí ficou fácil, é linear, né? Quanto é essa média aqui? A média está lá na tabela 3, né? Tabela da cultivar 2, da média da cultivar 2. E aí B1, parecido com a regressão linear, sem o quadrado do numerador, dá 915. M1 é 1, P1 é x, aí ajusta a equação, faz a despadronização em função da média de x, amplitude de x, chega nessa equação aqui, 28.675 mais 0,4575x. Essa é a equação. Coeficiente de determinação, sendo linear, o numerador é só a soma de quadrado da regressão linear, o denominador, a soma de quadrado de D exclusiva para o nível 2 do fator A, que é essa soma de quadrado que nós calculamos aqui. Certo? 3.369. Faz o ajuste, né, em função dos parâmetros. Aqui o número de parâmetros é quantos parâmetros tem a nossa equação, né? Tem um parâmetro beta 0, parâmetro beta 1, então tem 2 parâmetros. Já na cultivar 1, a equação era de segundo grau, né? Tinha 3 parâmetros, tinha beta 0, beta 1 e beta 2. Aqui só tem 2 parâmetros. E aí encontrou o valor de R2 ajustado, 0,9919. Então, baixou um pouquinho só. E aqui tem um gráfico, aí esse gráfico felizmente ficou certo, né? Só o outro que bagunçou lá. Aqui as médias, os pontinhos vermelhos, para cada uma das doses de adubo, 10, 30, 50, 70, 90. E aqui o ajuste da equação. E aqui era para estar um gráfico bonito, né? Com as duas equações, só que bagunçou tudo aí. Os pontinhos azuis é essa linha tracejada aí. Então, o azul é D barra A2, ou seja, para a segunda cultivar. É essa linha tracejada aí. Já os pontos vermelhos é o D barra A1, ou seja, para a primeira cultivar. E era para ser uma parábola, né? Uma parábola com cavidade voltada para baixo. Só que na hora de exportar aqui ficou uma reta, eu vou ter que ajustar isso. Beleza? É uma equação do segundo grau. Então a gente pode representar na
na mesma figura, né? Como é esse caso aqui, né? Foi representado a mesma figura, as duas equações. Só tem que colocar as legendas para separar. Nosso caso seria semelhante a esse aqui, né? Uma de segundo grau e uma linear. Opa. Tranquilo? Coeficiente de variação, raiz do quadrado médio do erro, deu 18. Dividido pela média, essa média é a média geral, né? 47,15, deu 9,10. É baixo, né? O coeficiente de variação. A precisão é boa. E aí a conclusão geral, né? Então, houve interação, o delineamento do bloco ao acaso foi eficiente, porque o efeito de bloco não foi significativo, né? O coeficiente de variação é elevado, é baixo, precisão elevada. A máxima eficiência técnica para cultivar 1 foi de 48 quilos, né? 48,36. Se obtém uma produtividade máxima de 50,38. Aqui está certo, né? Sacos de soja por hectare. Para cultivar 2, o comportamento é linear, sendo maior a produtividade para maiores doses de adubos testados, né? Então, aqui eu não sei, né, se é essa cultivar, até onde que vai a resposta dela, né? Será que a partir daqui já vai começar a diminuir? É uma cultivar, possivelmente uma cultivar de alto desempenho, que responde muito bem a aumento a melhoria no ambiente, né? A resposta à adubação dela parece ser melhor do que a cultivar anterior, né? Não quer dizer que ela produz mais, quer dizer que ela responde melhor. Então, aqui na cultivar 1, ela respondia até 50 quilos, a partir daí ela começa a diminuir. A produtividade dela fica máxima em torno de 50 quilos. Já essa cultivar até 90, ela foi aumentando a produtividade, né? Então, a produtividade chegou a 70, quer dizer que é uma produtividade que dá para investir em termos de melhoria do ambiente, né? Talvez seja uma cultivar que seja indicada para condições de solo melhor, condição irrigada, uma cultivar de alta resposta, né? É esse tipo de cultivar que a gente busca para ambientes altamente produtivos. Cultivar que responde, né? Você coloca adubação, ela produz mais. Você coloca irrigação, ela produz mais. Você melhora, né, o investimento naquela lavoura, a cultivar responde. Já tem outras cultivares que, né, como é o caso aqui da cultivar 1, né? Ela tem o seu nível máximo genético produtivo, né? A partir dali ela não vai, pode melhorar o que tu conseguir, ela não vai melhorar muito. Porque o máximo produtivo genético dela já foi atingido, né? Não adianta melhorar, que pelo contrário, ela só vai estagnar, né? Aquela produtividade não vai aumentar, né? Tranquilo? Coeficiente de variação deu esse aí. E conclusão geral foi essa. O caso F, da mesma forma que nós vimos na aula passada, o caso E, o caso F ele é semelhante ao caso T. Por quê? A única diferença é a ordem dos fatores, né? No caso F, o fator A é o quantitativo e o D é o qualitativo. Uma vez que tu muda o nome aqui do fator quantitativo para fator D e o qualitativo para fator A, você recai no mesmo caso aqui. Então não muda nada, os dois casos são equivalentes do ponto de vista estatístico, né? São o mesmo caso. Só muda a sequência, né? De qual que você vai considerar como significativo, como quantitativo e qual como qualitativo. Para fazer isso manualmente, né? Isso a gente precisaria fazer, mantendo o quantitativo no fator A, precisaria fazer a adequação nessa simbologia das equações, né? E aonde tem I nas equações, onde tem I, tem que substituir por J, onde tem J, substituir por I, né, ia ter que fazer toda essa adaptação. Então, o que é mais fácil do ponto de vista prático? Troca os nomes dos fatores. Se o fator A eu chamei de quantitativo, né? Se o quantitativo eu chamei de A, eu vou chamar ele de D. Se o qualitativo eu tinha chamado de D, agora eu vou chamar de A. E aí só troca o nome das colunas, não vai mudar nada e vai manter a mesma resposta. Certo? Aqui minha colagem aqui da imagem ficou esquisita, né? Mas eu estava comparando justamente esses dois casos aqui. O caso D, que é o que nós vimos hoje, e o caso F. A única diferença que tem o caso D e o caso F é a sequência. O qualitativo está no A
no F, o qualitativo está no D. Então, só troca aqui a sequência. Vejam que a análise complementar é a mesma lógica, né? Regressão do fator quantitativo dentro dos níveis do qualitativo. Aqui, regressão do nível do fator quantitativo, que agora é o A, dentro dos níveis do qualitativo, que é o D. Se eu troco o nome, volto para esse aqui. Não tem mistério. Beleza? Então, vou deixar para nós continuar na próxima aula o caso G, e eu vou deixar lá no Moodle, para até amanhã, eu vou colocar uma atividade para vocês resolverem, certo? Não sei se é o caso A, não sei se é caso B, não sei se é caso C, não sei se é caso D. Quem vai interpretar qual dos casos é vocês. Tranquilo? Vocês que vão fazer análise de variância, vão verificar se é interação significativa, se não é, considerar o fator, se é qualitativo, se é quantitativo, e fazer a análise complementar adequada e apresentar as respostas solicitadas lá no exercício. Beleza?